Olá, meus amigos, meus queridos alunos, encerrando esse semestre, mesmo estando em licença paternidade, né, fiz questão de gravar essa aula para encerrar. Essa disciplina é uma disciplina que o objetivo principal era o processo de sensibilização de vocês acadêmicos da importância dada no ordenamento jurídico brasileiro e até mesmo internacional dos métodos de solução consensual de conflito, dentre eles mediação, conciliação e arbitragem. E também trazer elementos concretos e uma discussão prática, essencialmente prática, com arremate nos 2 bimestres, a partir de uma aula teórica de fechamento. E a aula de hoje de fechamento é sobre conciliação. A conciliação ela está prevista em várias leis. Então nós temos a lei do superendividamento, vocês viram no artigo as consequências de não comparecimento do credor à audiência de conciliação. Também está prevista a conciliação no ECA, no Estatuto da Criança, no Estatuto do Idoso, no Código de Defesa do Consumidor, e o Código de Processo Civil atual inova em relação ao código anterior, no sentido de prever como um princípio do processo civil a conciliação, a mediação e os outros mecanismos consensuais de conflito, criando inclusive um dever de estímulo a isso aos juízes, advogados, defensores, promotores, procuradores de justiça, no curso do processo civil, cabendo, sobretudo, aos juízes promover a qualquer momento do processo, não só na audiência de conciliação, mas em todas as fases do processo, a autocomposição, e aí incluiria mediação e conciliação. Expressamente isso previsto no Código de Processo Civil, o que foi uma inovação importante, inclusive colocando como auxiliar da justiça o mediador e o conciliador judicial dentro da estrutura do Poder Judiciário. Além disso, a conciliação tem e a mediação uma seção específica a partir do artigo 165 do Código de Processo Civil, um espaço específico dentro dessa normativa processual. E a conciliação é vista como um elemento importante e que o Poder Judiciário ou tem uma estrutura orgânica dentro do próprio Poder Judiciário Federal e estadual, ou ele pode se socorrer aos mediadores, aos conciliadores privados e às câmaras de conciliação e de mediação privada. Lembrando que também há uma preocupação em relação aos conciliadores, com algumas normas de impedimento, de suspensão, principalmente, e de impossibilidade dele atuar em um processo ou na vara ou na jurisdição que ele ou melhor, no juízo e na jurisdição que ele atua ali. Então, não havendo possibilidade de ter um vínculo com qualquer uma das partes, isso claramente é uma preocupação do legislador de processo civil. E a conciliação para o processo civil, ele traz no artigo 167, os conciliadores, mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação serão inscritos em um cadastro nacional criado pelo tribunal, pelos tribunais regionais
federais com a lista de profissionais habilitados para esse exercício. Então, há também uma preocupação do legislador no que tange ao preenchimento das habilidades necessárias para a realização desse munus público que é de conciliador, e aí também se estende ao mediador. Então, lembrando que essas câmaras privadas, elas têm um controle pelo Poder Judiciário da sua qualidade, de quem está ali na função de mediador. Também o próprio Código traz e marca a autonomia das partes na escolha, né, do mediador, e essa escolha do mediador, né, no caso extrajudicial, né, ou no caso dos tribunais que não têm um centro de mediação, de conciliação, a escolha pode ser a escolha das partes foi preservada, né? Agora, quando o tribunal tem um corpo próprio, como no caso do Tribunal de Justiça de Rondônia, que tem o Sejusc, os conciliadores estão habilitados e são conciliadores judiciais. Então, na audiência ali, mas as partes podem, por exemplo, não querer conciliar em virtude de alguma situação em relação ao conciliador. Por quê? Porque há a previsão da autonomia incessante das partes na escolha do mediador. E essa escolha está dentro, inclusive, do princípio, né, da autonomia das partes, que é um princípio fundamental dentro do nosso estudo e tudo mais. Também no próprio Código de Processo Civil houve uma preocupação de estabelecer que o conciliador e o mediador ficará impedido, né, pelo prazo de 1 ano, contado do término da última audiência que atuaram, né, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. Então, há uma regra aí de impedimento futuro. E também os mediadores que atuarem com dolo, culpa, que também não respeitar, por exemplo, a confidencialidade, eles perderão a habilitação para serem mediadores, né? E o Código vai construindo, por exemplo, a obrigatoriedade da Defensoria Pública, inclusive do Judiciário, né, ou melhor, do Ministério Público, de promoverem essa solução alternativa de conflitos. Além disso, pouca gente lembra disso, no artigo 174 do Código de Processo Civil, fala que a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios, criarão câmaras de mediação e conciliação, né, buscando a solução consensual do conflito. E aí vai uma dica para quem é assessor de parlamentar ou para quem é vereadora ou vereador, de criar uma lei municipal ou estadual obrigando os entes federados respectivos a implementar o artigo 174, que fala que a mediação e a conciliação pode ser implementada, deverão ser criadas câmaras nesse sentido na União, nos estados e no Distrito Federal, né, para dirimir conflitos entre os órgãos e entidades da administração pública, né, avaliar a possibilidade de resolução de conflitos nesse sentido e até promover
termo de ajustamento de conduta que vocês vão ver quando vocês estiverem dando um processo coletivo. Então a conciliação ela surge nesse processo civil, no Código de Processo Civil, com um peso tanto das regras estabelecidas quanto dos princípios previstos a partir daí. E um aspecto prático, na petição inicial, nós temos vários requisitos na petição inicial, né, estabelecer o juízo, qualificação das partes, fundamento jurídico, né, fatos e fundamento jurídico, a causa de pedir, os pedidos especificados, o valor da causa, as provas que nós vamos constituir, mas também é preciso colocar na petição inicial se o autor pretende ou não realizar, ou melhor, participar de uma audiência de conciliação. Se o autor não quiser e o requerido quiser, o juiz intimará para realizar tentativa de conciliação. Então, muitas vezes, por exemplo, na defensoria a gente manda o ofício para buscar a conciliação, mas a outra parte não quer, não vai, e a gente já diz ao juízo que não tem interesse de realizar a conciliação nesse sentido. Então, a audiência de conciliação ou de mediação, ela tem um regramento específico no Código de Processo Civil e diz o seguinte, tem que ter uma antecedência mínima de 30 dias e devendo ser o réu citado para comparecer também à audiência de conciliação com pelo menos 20 dias de antecedência. Esta regra, às vezes, quando não cumprir, às vezes não é cumprida e muitas vezes ocorre o saneamento desse descumprimento dessa regra quando as partes, mesmo não tendo sido intimadas, o réu, ou melhor, quando o réu não é intimado com antecedência de 20 dias, ele comparecendo, o processo toca normalmente na audiência de conciliação sem nenhum problema com isso, né? E a sessão de mediação não poderá exceder 2 meses da data da realização, ou melhor, quando houver várias sessões de conciliação, né, teve a primeira, a segunda não pode ter mais de 2 meses em relação à data da primeira. Por quê? Para que não perca as partes, né, o calor desse momento da audiência, da primeira audiência, e desistam, né, dessa conciliação. E a contestação, né? Na contestação, o réu tem um prazo de 15 dias para contestar, né, a partir da conciliação e não da citação para ele, da intimação para ele comparecer à sessão de mediação. É da audiência de mediação que conta o prazo, né, para apresentação, um dos prazos, né, da possibilidade de prazo, para apresentação da contestação, artigo 335 do Código de Processo Civil. Então, é importante ficarmos atentos em relação a isso, para não perdermos a oportunidade de defesa após a audiência de conciliação. Mas não é só na audiência de conciliação preliminar que ocorre a possibilidade da autocomposição. Em qualquer ato, em qualquer momento, né, inclusive na audiência de instrução e julgamento, o juiz
tentará mesmo, buscará realizar uma conciliação, né? E fica estabelecido, né, em várias oportunidades, várias ações, a obrigatoriedade da conciliação, como na vara de família e tudo mais, nas ações de família. Lembrando a vocês um aspecto muito importante, que o acordo, inclusive, principalmente extrajudicial, né, esse acordo de uma mediação, de uma conciliação, ele constitui título executivo extrajudicial, que é importante para evitar que tenha que ter uma ação de conhecimento para depois ter uma ação, uma fase de execução de satisfação do crédito. Então, se vocês forem no Código de Processo Civil, no artigo 784, diz o que é um título executivo extrajudicial, né? Então, por exemplo, uma escritura pública, né, um acordo de escritura pública, ou um documento particular assinado pelo devedor por duas testemunhas. E, né, lá no inciso 4 diz o instrumento de transação feito pelo Ministério Público, ou melhor, assinado pelo membro do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e pelos advogados das duas partes, ou por um conciliador, é considerado título extrajudicial, dando uma força fenomenal, né, à conciliação. E também, se vocês forem, né, na fase de cumprimento de sentença, deixa eu dar uma olhada aqui qual que é o artigo, vocês vão ver que no cumprimento de sentença, as partes iniciarão a fase executiva, né, do cumprimento de sentença, e o cumprimento de sentença ele tem várias possibilidades. No caso do acordo extrajudicial, da mediação e da conciliação, ele é um título extrajudicial. Já a sentença arbitral é considerado, tem mesma força de uma sentença judicial e, portanto, entra no rol de cumprimento de sentença. Mediação e conciliação, título extrajudicial, se for feito fora do processo. Se for feito dentro do processo, o juiz vai homologar por meio de uma sentença, portanto, tem força e é uma sentença homologatória, portanto, vai para o cumprimento de sentença também. Já a sentença arbitral também é cumprimento de sentença. Tá? Essa dica é uma dica de ouro para vocês. Então, é importante dar uma leitura, pegar o Código de Processo Civil, abre ele e coloca mediação e conciliação e dá uma lida nos dispositivos, que é muito importante para vocês, tá? Para a prova que nós vamos fazer. Pronto. Dito isso,